Olá, turma! Vamos dar continuidade à parte de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Já falamos sobre relações métricas. Vamos falar um pouquinho sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos lá. Olha só. Pronto. O que acontece? Turma, relação trigonométrica, eu vou poder calcular, fazer uma relação entre ângulos, certo? E lados, sendo que sempre eu vou utilizar os ângulos agudos, certo? Como base os ângulos agudos. Que são os ângulos agudos aqui? São os ângulos adjacentes ao ângulo reto, tá bom? Lembrando aqui, no triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, que a hipotenusa sempre será o lado oposto ao ângulo reto, não é isso? E, ou chamado o lado maior. O lado, tá aqui, ó. Esse ladozinho oposto ao ângulo reto, certo? Então, chama de lado maior. Ele é a hipotenusa. E nós temos os catetos, tá? Os catetos são os lados adjacentes ao ângulo de 90 graus, tá? Eu vou chamar de catetos. Olha só, quando eu falo relações trigonométricas, eu vou me referir sempre aos ângulos agudos. Então, no caso aqui, ó, o ângulo beta e o ângulo alfa aqui, ó, tá? Nós vamos utilizar como base eles. Aí, pessoal, na relação trigonométrica, nós vamos utilizar o seno, tá? Relações trigonométricas, eu vou utilizar o seno. O seno do ângulo, ó. O seno. Nós vamos utilizar o cosseno, ó. Cosseno. E vamos utilizar a tangente do ângulo, tá? Vamos utilizar essas três relações. Seno, cosseno e tangente. Sempre vamos escrever só as letras iniciais. O seno, o cos e a tangente, tá bom? E vamos fazer a relação dele com os lados, porque no caso do seno, cosseno e tangente é os ângulos. Então ficará assim, ó. Quando eu falo do seno, ele fala o seguinte, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos lá, olha o detalhe aqui, ó. Se eu estiver me referindo ao ângulo B aqui, ângulo beta, certo? O que acontece? Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? O cateto oposto é esse cara aqui, ó. Esse cara é o cateto oposto, tá bom? Eu vou chamar ele aqui de X. E a hipotenusa sempre vai ser esse cara aqui, eu vou chamar de Y. Então, quando eu falo seno se eu falar seno do beta, posso escrever assim, ó, seno, ó, que é forma, tá, pessoal? Seno de beta, tá? Seno de beta. Quem é o seno de beta? Aí ele fala que é o cateto oposto. Nesse caso, o cateto oposto passa a ser o X. Então, ficará X sobre a hipotenusa, que eu chamei de Y. Pronto. Aqui é a relação do seno. Beleza? Estou me referindo ao ângulo beta. Então, o cateto oposto passou a ser X. Aí temos também o cosseno. Quem é o cosseno? O cosseno ele fala que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu chamei aqui de X, eu chamei a hipotenusa de Y e vou chamar esse cateto aqui de Z. Certo? Estou me referindo a esse ângulo aqui. Então, quando eu falo ele, o cateto oposto do beta aqui é o X. O cateto adjacente, ó, quem é o cateto adjacente? É o Z, que está do lado do ângulo. Então, nesse caso, vai ficar assim, ó, cosseno, olha só, cosseno de beta, ó, vai ser igual o cateto adjacente, no caso é o Z, certo? Tá do lado dele, sobre a hipotenusa, que eu vou chamar de Y. Beleza? Vê a diferença? Bom, agora por que a pessoa está falando isso? Porque se eu estivesse me referindo, ó, ao cosseno do alfa aqui, a esse cosseno aqui, aí ficaria diferente, ó. Aí o cosseno, olha só, cosseno do alfa é quem? É o cateto oposto. Agora o cateto oposto do alfa não é mais o X. O cateto oposto do alfa, ó, tá aqui, ó. O cateto oposto do alfa é o Z, tá? Que esse cateto aqui vai estar oposto ao alfa, então seria cateto oposto, no caso eu estou falando do cosseno, né? O cateto adjacente, desculpa. Então o cateto adjacente passou a ser o X. Então ficaria X sobre a hipotenusa. Viu a diferença aí, ó? X sobre Y. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se eu falar do cosseno do beta, o adjacente é o Z. Se eu falar do cosseno do alfa, o adjacente passou a ser o X. Muda um pouco. E temos também a tangente. A tangente fala que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Novamente, eu chamei esse cateto aqui de X, chamei esse cateto aqui de Z, e a hipotenusa eu chamei de Y. Olha só, se eu estiver me referindo ao cosseno, a tangente de B aqui, como é que vai ficar a tangente de B? A
Tangente B fica o seguinte, tangente, tá bem aqui em cima, tangente, ó, tangente de beta vai ser igual a quem? Aí ele fala o cateto oposto. O que é o cateto oposto ao beta? É o x, vai ficar x sobre o cateto adjacente, que no caso é o z. Se eu falar que a tangente do ângulo alfa, como é que vai ficar? Aí mudou, porque do alfa, o cateto oposto passou a ser z e não x. E no caso do x, passou a ser cateto adjacente, ficará z sobre x. Viu a mudança? Então é interessante eu descobrir de qual ângulo eu estou falando. Novamente, quando eu falo das relações trigonométricas, eu vou sempre preferir os ângulos agudos, tá? E não ao ângulo 90 graus. Sempre eu vou utilizar os ângulos agudos do triângulo retângulo, ó. Sempre os ângulos agudos e não o triângulo retângulo, beleza? Vamos lá. Olha só, novamente, ó. Eu tenho um beta, agora eu coloquei as letras, certo? No lugar da hipotenusa, no lugar dos catetos, coloquei C, A e B. Mesmo caso, tá bom? Eu tenho aqui, ó. No caso C, esse lado C é chamado de hipotenusa, porque é o lado maior, também chamado de lado oposto ao ângulo reto. Então, ele é hipotenusa. O lado B e o lado A são os catetos. Aí, vamos lá, ó. Seno é o cateto oposto ao hipotenusa. Vamos trabalhar em cima do B, tá? Se eu trabalhar no B, então seno de beta. Quem é seno de beta agora? Cateto oposto, no caso é o B, ó, sobre o C, sobre a hipotenusa, certo? Agora se eu fizer o cosseno de beta, ó, cosseno de beta, vai ser igual a quem, ó? Cateto adjacente passou a ser o A, cateto adjacente sobre a hipotenusa que é C. E se eu falar a tangente, ó, tangente de beta, certo? Vai ser quem aqui no caso? Tangente de beta vai ser cateto oposto, que é B, sobre o cateto adjacente, que é A. Beleza, pessoal? Agora, se eu fizer do outro, olha a diferença. Se eu fizer aqui, ó, seno de alfa, ó, seno de alfa. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto de alfa passou a ser o A. Ó, a diferença. O A sobre a hipotenusa, que é C. Se eu fizer o cosseno de alfa. Cosseno de alfa quem é? O cosseno vai ser o cateto adjacente de alfa. Passou a ser o B, ó. Não ficou diferente? Passou a ser o B sobre a hipotenusa. E a tangente, no caso de alfa, vai ser igual a quem? Cateto oposto. Vai ser o A sobre o cateto adjacente. Passou a ser o B. Olha como modificou. Então, vai ser de acordo com o ângulo, tá? O cateto ele vai mudar. No ângulo, o cateto oposto é um, o adjacente é outro. Se eu mudar o ângulo, eles vão alterar, certo? Ok? Vamos lá. Um exemplo. Determine os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos do triângulo abaixo. Ele falou dos ângulos agudos. Então, de novo, alfa e beta. Aí eu vou começar aqui, ó. Seno, olha só. Seno do ângulo alfa. Começar com o ângulo alfa. Quem é o seno? Aí vamos lá. Cateto oposto. Ó. Quem é o oposto ao ângulo alfa? Tá aqui, ó. O 4. Sobre a hipotenusa. Tá aqui o 5, ó. Então, basta colocar 4 quintos. Beleza? 4 quintos. Aí aqui, se eu dividir, pode dividir também, tá? Vai dar quanto? A divisão aqui fica decimais. 0,8, ó. Beleza? Agora, cosseno do ângulo alfa. Cosseno do ângulo alfa é quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. O adjacente agora passou a ser o 3, ó. Do lado aqui, ó. Aqui, ó. Do lado. Se é do lado é o 3. Sobre a hipotenusa não muda. Assim vai ser sobre 5. Eu divido nessa condição aqui, fica como? A mesma coisa que 0,6. Aqui, ó. É o valor que eu estou querendo. Cosseno de alfa, 0,6. Agora, tangente. Olha só, tangente novamente de alfa. Aí ele fala que é o cateto oposto, que é o oposto ao alfa, é o 4, sobre o cateto adjacente, que é o 3. Ó, se eu dividir isso aqui, dá quanto, pessoal? Dá aproximadamente 1,3, né? Então a gente coloca aqui, 1,3. Tá bom? Dividir a conta, 1,3. Dá uma dízima, sabe? Fica 3, 3, 3. Então basta colocar 1,3, tá bom? Pronto, ó. Então tem o seno, cosseno, tangente de alfa. Agora vamos fazer
ele pede dos ângulos agudos, então tem que fazer também o seno, ó, também tem que fazer o seno de beta, ó, seno de beta. E o seno de beta, novamente, algo mais mudar. Quem é o oposto de beta? Vai ser o valado 3, então vai ficar 3 sobre quem? Sobre a hipotenusa, que é 5. Aí o cosseno de beta, certo? Vai ser quem, ó? O adjacente passou a ser quem? Passou a ser 4. 4, ó, sobre 5. Sobre a hipotenusa. E a tangente, ó, a tangente vai ser o que, pessoal? No caso da tangente, a tangente é o cateto oposto, no caso é 3, sobre o cateto adjacente, que é 4. Modificou. Aí vamos dividir isso aqui, ó. 3 por 5 eu já vi que é 0,6, certo? 4 por 5 já sei que é 0,8. E agora, quanto é 3 dividido por 4? Hein? Vamos lá, 3 dividido por 4. Vai dar 0,700. Se eu tiver dar 28, sobra 2,75. 0,75. Pronto. Ok? Então achamos os valores de seno e cosseno, tangente dos ângulos agudos desse triângulo. Beleza, pessoal? E facinho, né? Espero que resolva as questões. Não deixem de colocar o nomezinho lá na descrição do vídeo, tá? O nome e a série, para a gente acompanhar os alunos que estão assistindo as aulas. Pessoal, bom final de semana. Até a próxima aula. Bye, bye.